Quando falamos em BIM, muitos associam a tecnologia apenas à modelagem 3D, mas é de fato você construir a sua obra no computador. E a base, ela pode ser a partir de uma solução muito avançada chamada gêmeos digitais. Nessa aula ministrada pelo professor Rodrigues Lopes, você vai entender o que são os gêmeos digitais, como surgem e quais benefícios trazem para a construção civil. Entender como a réplica virtual de um edifício permite prever falhas, otimizar desempenho e reduzir custos a partir de dados coletados em tempo real. E claro que esse conteúdo você encontra no Centro Autodesk Instituto Inova Civil na pós-graduação de Modelagem e Coordenação BIM. Vou deixar aqui o link na descrição, recebe lá todas as informações para você se aprofundar em gêmeo digital. Agora bora lá ao vídeo. Ok, galera, entendendo, né? Já tendo entendido a funcionalidade do BIM, o que é que a tecnologia BIM faz, o que é que a tecnologia BIM traz de informação, e vocês viram que o gêmeo digitais ele é oriundo da tecnologia BIM, ou seja, primeiro eu faço meu modelo BIM, ou seja, meu modelo tridimensional com informação, com o I do BIM com informação, e esse modelo vai servir para eu gerir o que ele representa. Se esse modelo for de um prédio, ele vai gerir o prédio. Se esse modelo for de uma casa, você vai gerir a casa. Se for de um shopping, vai ser o shopping e assim sucessivamente. Tá ok? Então chegamos aqui de fato ao tópico, né, principal da aula, porém não tem como chegar em gêmeos digitais sem ter fala ali do que é tecnologia BIM de fato, né? Então, beleza, professor. Gêmeos digitais, né? Tópico da aula. O que é de fato um gêmeo digital, né? De onde vem essa terminologia e qual o impacto dele, quais os seus benefícios para o mercado, né? Para a cadeia EC. Se eu dominar o gêmeo digital, o que é que eu vou entregar ao meu cliente, ou o que é que eu vou entregar ao mercado se eu for um profissional que eu saiba dominar ou produzir gêmeos digitais? Então vamos lá, galera. Primeira coisa é a terminologia, né? O que de fato é um gêmeo digital? Então, o gêmeo digital, também conhecido como Digital Twin, tá? Vocês podem encontrar alguns livros ou artigos que não acham literalmente o termo gêmeo digital, vão achar DT, ou Digital Twin, que é uma abreviação de Digital Twin, tá? Então, esse gêmeo digital, Digital Twin, de fato, ele é uma réplica, né? Uma réplica, ou seja, um irmão, por isso o nome gêmeo, né? É uma réplica, porém feita de forma virtual, a imagem e semelhança de um produto, ó. Ou seja, gêmeo digital é uma réplica feita virtual, a imagem e semelhança de um produto. Aí você, como assim, professor, de um produto? Não é só de uma obra, não? Não, tá? Quando a gente fala em gêmeo digital, você consegue replicar não apenas obras, né, mas outros muitos conceitos, né, de digital twins para indústria, como por exemplo a indústria automobilística, né? Todo carro, a maioria dos carros aí das grandes fabricantes, antes de irem para o mercado, eles já têm aquela sua réplica virtual feita e eles sabem o desempenho ali daquelas máquinas, né? Sabe o desempenho de economia, o desempenho de autonomia, desempenho de potência, etc, etc. Então é um dos vários produtos que é possível fazer essa tal réplica, né? Essa réplica digital. Dentro da nossa área da construção civil, nós também fazemos as réplicas virtuais. Porém, fazemos as réplicas virtuais de quê? Das obras, né? Das obras, seja essa obra, como eu disse, um hospital, uma UPA, um prédio comercial, um prédio residencial, enfim, seja o que for. Porém, você irá representá-lo virtualmente. E essa representação virtual, quando você terminar, ou seja, seu projeto, né, tridimensional com informações, quando você terminar aquela réplica, quais os benefícios que você vai agregar ao mercado, né? Principalmente esses aqui, ó. São vários, mas esses quatro é o que me chama mais a atenção. Primeiro, detectar problemas com antecedência, né? Por quê? Porque os gêmeos digitais, eles justamente eles alertam sobre futuras falhas, né? Incidentes ou anomalias em seu funcionamento através da interação. Ou seja, quando a obra, eu disse o gêmeo digital, o que é? Então, eu tenho um modelo, de um lado eu tenho um modelo aqui, que é a réplica digital, e aqui eu tenho a obra.
tá? Então, veja, eu tenho o modelo digital, tenho a obra. São gêmeos, são os irmãos aí, tá? Então, suponha que está tendo um problema na obra. Não na obra, né? Porque a obra não existe mais. Suponha que está tendo um problema no prédio aqui, seja um hospital, como a gente está sempre dando um exemplo, né? Suponha que tem um problema ali, está dando prestes a dar um problema aqui no hospital no ar-condicionado. Por exemplo, o ar-condicionado está sobrecarregado. Essa informação que o ar está sobrecarregado, ela vai do modelo físico para o digital. Ó, ela sai do modelo físico. Aqui, ó, isso aqui é o físico, é a obra. Isso aqui é o digital. Então, a informação que aquele ar, ou que aquela tomada, ou que a rede elétrica, ou que possível lotação no leito está levando a temperatura do quarto a um patamar que não é indicado, aquela informação ela vai para o modelo digital e o modelo digital começa a disparar o quê? Relatórios. Relatórios para quem? Para o Marcelo, para o gestor, para a Cláudia, para a Rafa, para o Emanuel, para todos os responsáveis que fazem parte da gestão daquela obra, daquele hospital. Conseguiram entender? Ou seja, o hospital está pronto, a obra física ela existe, e qualquer problema que esteja prestes a acontecer, ela começa-se a dar sinais para dentro do modelo digital, ou seja, o projeto digital que ele nunca deixa de existir, fica lá existindo, e esse modelo ele liga alertas, né? Por isso, esse termo aqui é extremamente importante, quando ele fala que um dos principais pontos do digital twin, ou do gêmeo digitais, é detectar problemas com antecedência, né? Não depois que ela acontece. Depois que aconteceu, o problema já está visto. O problema a questão é identificar antes, como eu dei o exemplo para vocês, tá? Então, esse é um dos grandes benefícios dos gêmeos digitais. O segundo, planejar o futuro graças às simulações, né? Por exemplo, como eu disse a vocês, quando a empresa ele constrói uma réplica digital de seus produtos, né? Essa réplica é capaz de prever praticamente tudo o que acontecerá no espaço físico. Ou seja, eu consigo, por exemplo, dentro de um mesmo exemplo aqui, ó, pegando uma obra física e é o gêmeo dessa obra ali, o irmão digital. Então, no digital, eu consigo aqui fazer um processo inverso, né? Eu consigo aqui no digital simular uma rota de fuga. Qual é a melhor rota de fuga em caso de incêndio? Ah, a rota de fuga melhor é pela esquerda e corredores. Então, essa informação ela é imputada para cá, ó. Ela leva do digital para o meio físico. Então, quando tem essa interação dos dois gêmeos, né, os irmãos, ou seja, digital e físico, é muito mais fácil você planejar, né, simulações, seja a simulação de, como eu disse, rota de fuga em caso de incêndio, simulação em condições extremas, simulação de evacuação, seja por outro problema, etc, etc, tá? Também é muito mais exponencial extrair o melhor desempenho daquela obra, tá? Porque quando nós trabalhamos com gêmeos digitais, nós usamos sempre os dados em tempo real, né? Permitindo que a decisão mais precisa para melhorar o desempenho. Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Cada um desses eu estou dando um exemplo para vocês. Suponha de novo que eu tenho aqui um hospital, a obra feita, e eu tenho aqui o modelo daquele hospital, seu irmão digital, né? Recapitulando, tem o digital e tem o físico. Então, foi identificado que, por exemplo, o ar-condicionado que eu citei nesse primeiro exemplo aqui, foi citado que, por exemplo, ele não estava agindo na sua capacidade máxima. Ele não estava com um desempenho aceitável. Por mais que ele estivesse gelando, etc., a determinado número de pessoas em um leito, ou na UTI, ou num leito do hospital, foi identificado que a temperatura sempre ficava, por exemplo, acima de 25. Então, essa temperatura ficando acima de 25, essa informação vai para o modelo digital, ó, e aqui no modelo digital eu consigo enxergar que aquele ar-condicionado aqui não está com um bom desempenho, né? Aquele equipamento, aquele ar-condicionado não está com um desempenho esperado. Por quê? E quando eu loto a capacitação, a temperatura interna ela passa de 25. E como é que você sabe disso? Porque você tem uma interligação dos modelos, ó. Um gêmeo digital, que é isso aqui, que permite você buscar essa informação. Porque como é que você ia saber isso lá dentro do quarto? Ah, professor, o A está marcando 20.
Tá, mas ainda tá quente. Tá quente quanto? Como é que eu vou medir o quanto tá quente? É através desses sensores, através dessas integrações que a gente vai mostrar no decorrer aí do módulo para vocês, tá? O que a gente está falando nesse momento é você entender as funcionalidades aqui dos gêmeos digitais. E segundo, aí quarto e último ponto de benefício é a redução dos custos, né, pessoal? Quando a gente trabalha com a integração físico-digital, você tem uma otimização dos custos, porque por tudo que eu já falei, né? Que você tem uma maior eficiência, né, nessa questão dos gastos. Por exemplo, se eu mudo uma tomada, se eu mudo a luminária, se eu mudo o equipamento que não estava sendo usual, automaticamente que eu impacto diretamente aí na redução dos custos dos meus equipamentos. Eu não vou deixar um ar ligado se eu sei que ele não tem um desempenho interessante, né? Não vou deixar uma luminária se ela não está dando aquele luminosidade que eu preciso para determinado ambiente, ok? Então é totalmente interligado um item com o outro, tá? Mas em resumo, esses são o que eu poderia dizer para vocês os quatro principais benefícios de um gêmeo digital. Detectar problemas com antecedência, planejar o futuro de simulações dessas obras, o maior desempenho dessas obras, ou seja, que ela tenha maior desempenho na parte elétrica, hidráulica e desempenho acústico, energético e redução de custos a longo prazo. Você não precisa fazer manutenções periódicas e não precisa só fazer manutenção preventiva e corretiva, né? Os gêmeos digitais também servem para isso, ok? E ainda seguindo com a parte de conceitos, né, dos gêmeos digitais, os benefícios eles são muitos, tá, pessoal? Eu falei de quatro ali, mas em uma pesquisa, e agora eu estou trazendo fontes oficiais, né, de acordo com o estudo publicado pela consultoria de tecnologia Capgemini em 2024, ou seja, a consultoria francesa, né, e feito esse ano, é um estudo recente, ela fez essa pesquisa com inúmeras organizações ao redor do mundo, né, que todas trabalham ali com gêmeos digitais, observaram as seguintes melhoras nas obras que tinham gêmeos digitais aplicados. Ó, 15% de melhoria, né, nas principais métricas operacionais e de vendas, tá? Isso é um dado relevante. Em qualquer indústria, qualquer área que você chegue com um número desse, olha, eu consigo aplicar uma métrica aqui que eu consigo melhorar em 15% a eficiência da tua operação e até das tuas vendas, porque se você opera mais e melhor, evidentemente que isso impacta, né, diretamente no teu processo de venda. Uma coisa está interligada à outra. Outro dado relevante é esse aqui, ó, foi que nessa consultoria também foi identificado uma melhoria, né, média de 16% de sustentabilidade com o uso dessa tecnologia. Por quê, professor? Como eu falei na tela anterior, né? Quando você trabalha com gêmeos digitais, coletando a informação lá no campo e trazendo para dentro do teu modelo, essa informação ela sempre vai ficar melhor relacionada ao desempenho das máquinas, né? Então, com isso, você tem mais sustentabilidade. Você não precisa deixar o ar ligado o tempo todo, a luminária ligada o tempo todo. Eles desligam de forma combinada com inteligência artificial. Ah, bateu 5 horas da manhã, eu quero que todas as luzes do corredor externo do hospital desliguem. Ok, elas vão desligar. Eu quero que as torneiras, quando tirar a mão debaixo da torneira, não fique mais de 2 segundos aberto, desperdiçando água. Ok. Então, são tomadas de decisões que impactam diretamente no caráter sustentável, né, daquelas obras. E o terceiro grande dado ali que a consultoria francesa capturou foi um aumento de mais de 25% no desempenho dos sistemas, né? Que é o desempenho dos sistemas? São justamente os que eu falei: sistema elétrico, hidráulico, de ar-condicionado, combate a incêndio. Então, quando você trabalha com gêmeos digitais, ou seja, eu tenho uma obra, sempre recapitulando o que é o gêmeo, eu tenho uma obra, e essa obra ela tem um irmão, só que é o irmão digital. É isso aqui, ó, tem um irmão digital da obra, né? Tem o projeto 3D, é o irmão digital. E aquela informação vai da obra para o irmão digital e vice-versa, tá? Isso é o conceito em tese. Então, quando eu tenho aquilo ali retratado, eu consigo entender o desempenho daquela obra. Por exemplo, como eu falei, né? Se tem um ar-condicionado prestes a colapsar por sobrecarga, a obra ela vai e informa ao irmão mais próximo, né? Que é o digital. Então, como a obra informa que aquele ar está com problema, antes de o problema acontecer, está com problema de desempenho, então a manutenção vai lá e troca.
aquele ar. Se aquela luminária está prestes a vencer o prazo de validade, a manutenção vai lá e troca aquela luminária. Se aquele extintor está prestes a chegar no seu prazo de vencimento, a manutenção vai lá e troca aquele extintor. Só que essas informações são sempre informadas através do modelo digital. Com isso, ó, você exponencia quem? Justamente o que está dizendo aqui a consultoria, a melhoria no desempenho dos sistemas. Ou seja, não precisa o problema acontecer, que é ó, basicamente o que acontece muito no Brasil hoje, né? Como é que a gente conserta as coisas, pessoal, no Brasil? Tem a obra já pronta, um prédio, o que for, um hospital. Aí eu espero o problema acontecer para ir resolver, né? Eu espero o problema acontecer e queimou a luminária. Aí eu vou lá e troco, só depois que queimou. O ar-condicionado queimou de tudo. Aí eu vou lá, ao invés de consertar o ar, não, joga fora e compro outro, porque aquele eu não tinha informação que ele estava com problemas. Então, quando a gente trabalha com gêmeos digitais, não é para entender o problema quando ele acontece, é para prever, tá? A gente tem essa previsibilidade, ó. Poxa, eu consegui prever esse problema e quando eu faço essa previsibilidade, eu consigo melhorar os meus sistemas, tá? De comunicação, de eficiência energética e todos os outros segmentos, beleza? Então, como eu disse para vocês, né, esse relatório, esses números aqui não é do professor Rodrigues, são números oficiais, né, atuais, inclusive, diga-se de passagem, todos desse ano, do ano 2024, pela consultoria francesa Capgemini. Uma pesquisa foi feita, né, a nível global, com mais de 1.000 empresas que trabalham, né, com a questão dos gêmeos digitais. Tivemos essas informações aqui, ó. Uma melhoria significativa nas métricas ali derivadas das suas obras, tá? Então, pessoal, quando nós falamos de gêmeos digitais, né, vocês já entenderam que é um modelo digital que tem a sua imagem e semelhança da sua mesma feição em uma obra ou um produto, tá? Estou dando um exemplo de obra, mas poderia ser um motor, um carro, o que fosse. Estou dando um exemplo de obras porque é o nosso segmento aqui, né? Por exemplo, eu tenho um projeto e eu tenho a obra, igual como se fosse. Todo mundo conseguiu entender isso aqui, sim ou não? Põe aí no chat. Todo mundo já conseguiu entender que o gêmeo vem disso. Gêmeo, né, vem de igual, de similar, parecido. Então, o gêmeo é um digital e o outro a obra que aconteceu. Tudo bem? E aí não precisa necessariamente ser uma obra, como eu falei, né? Pode ser um motor, uma peça, um carro. No caso aqui, eu estou dando exemplo de obras, tá? Marcelo e Cláudio, muito obrigado aí pelo feedback. Porém, pessoal, essas obras, para esses projetos, na verdade, como é que muitas vezes as obras já existem e eu preciso retratar aquela obra. Professor, o senhor está falando ali, sempre aqui, do irmão, vamos lá, recapitular, do irmão, que é o digital, e eu tenho o digital e eu venho e tenho a minha obra. Digital e eu tenho a minha obra aqui, meu hospital, minha praça, minha delegacia, o que for. Tá, isso aí eu já entendi, professor. Mas quando eu não tiver isso aqui, hein? Que é muito caso do Brasil, ó. Quando você não tem o projeto 3D, você não tem o irmão, digamos assim, como é que você costuma brincar, né? A obra foi feita, né? Por exemplo, construiu lá para o seu hospital, mas não teve modelo BIM, não, tá? Só foi feita no 2D ou no CAD mesmo, e aí a obra aconteceu, o hospital tá lá. E aí, o que é que eu vou fazer para gerir isso aqui a nível de gêmeo digital, né? Quando acontece isso, pessoal, é justamente onde entra a questão da captura, né? Você retratar aquela obra, fazer o processo inverso, deixar com que ela gere ali o seu irmão gêmeo. E quando o projeto ele existe, é mais fácil de você executar a obra. Então, os dois já existem. E quando o projeto não foi feito em BIM, ou seja, com essas tecnologias, o que é que a gente tem que fazer, né? Qual é a nossa métrica? É de fato ali capturar, né, a obra, capturar aquele ativo. E quando eu falo em capturar o ativo, existem diversas métricas, tá? Uma delas é através desses softwares aqui, ó, e equipamentos especialistas em captura, né, por nuvem de pontos.
Ou seja, é eu passar em uma obra existente e capturar aquela obra em nuvem de pontos e ali tentar retratar o seu modelo, que seria o quê? O seu irmão ainda que não existe, tá? E se você gostou desse conteúdo, já clica na descrição para receber todas as informações da pós-graduação de modelagem e coordenação BIM aqui do Instituto Inova Civil.